fixe os seus olhos em Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O tema do vídeo de hoje é sobre fixar os seus olhos em Deus. Esse trecho aqui de Mateus foi logo após o trecho da multiplicação de pães, que é lá em Mateus 14, versículo 3 ao 21. Eu não vou ler, mas enfim, só para você ter uma ideia de onde está localizado na Bíblia. Quando Jesus estava indo na direção do barco, andando sobre as águas, os seus discípulos não o reconheceram, mesmo após Pedro reconhecer a voz de Jesus. Porque aqui Jesus fala, "Sou eu, coragem, sou eu, não tenham medo." Então, se, por exemplo, chegasse uma pessoa na porta da minha casa, batesse na porta e eu perguntasse, "Quem é?" E a pessoa falasse, "Sou eu iria reconhecer como? Pela voz." Tem até aquele versículo que tá lá em João 10, 27, que fala, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Então, Pedro reconheceu a voz de Jesus, mas mesmo assim ele ainda duvidou. Ele ainda queria mais alguma prova. "Senhor, se é você, confirma." Então, como é que ele quis fazer essa afirmação? Ele falou, "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E quando ele decidiu andar sobre as águas, ele caiu. O mesmo Deus que realizou o milagre dos pães e dos peixes, agora estava andando sobre as águas. E os seus seguidores que presenciaram seu poder ainda assim duvidaram. Ainda assim, Pedro, enquanto estava andando sobre as águas, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, duvidou e caiu. O mesmo Pedro que tinha visto tudo o que Jesus fez, olhou para o vento, se assustou, duvidou e caiu. Devemos reconhecer o nosso Senhor e ter fé em quem Ele é. Esse é o primeiro ponto do meu vídeo de hoje, olhar e crer. A gente tem que olhar para o Senhor, olhar para o que Ele fala para nós, reconhecer o que Ele nos diz e crer. A gente tem que ler na palavra algo que o Senhor diz sobre nós, ou diz sobre nossa vida, e a gente tem que crer. Quantas vezes a gente já não leu na palavra que Deus é por nós, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós? E quantas vezes nós não duvidamos dessas verdades? Quantas vezes a gente não acredita nisso de verdade? A gente fica, não, vou ter que resolver isso porque Deus não vai me ajudar. Quantas vezes a gente não vê as coisas na palavra, olha para elas, mas não crê? Então, o primeiro ponto desse vídeo é realmente sobre isso. Os mesmos discípulos que estavam com Jesus e viram os milagres que ele realizou, não creram que era ele realizando outro milagre, outra coisa maravilhosa e estupenda de uma pessoa andar sobre as águas. Então, os mesmos discípulos que estavam com ele, olharam para ele e não creram. Então, o primeiro ponto desse vídeo é olhar e crer. A gente tem que olhar para o nosso Senhor e ter fé em quem Ele é. A gente tem que olhar para a palavra, olhar para o que ela fala sobre nós, sobre o nosso Senhor e crer que isso é verdade. E crer que isso realmente é verídico. A gente tem que olhar para aquilo que o Senhor nos fala, olhar para quem Ele é, olhar para o que Ele diz e escolher crer, escolher ter fé naquilo que ele diz. O segundo ponto desse vídeo é olhar fixo em Deus. Além de olhar e crer, a gente não pode só dar uma olhadinha, acreditar, mas depois desviar o nosso olhar. Pedro não caiu porque o vento estava forte demais. Ele não caiu porque as ondas estavam muito fortes, porque ele estava muito longe do barco.
Ele caiu porque os olhos dele estavam tão fixos no vento, estavam tão fixos no que estava acontecendo ao redor dele, que naquele momento o vento parecia mais forte que Jesus. As menores moedas, quando seguradas próximas aos olhos, podem encobrir o sol. Essa é uma frase bem assim conhecida, usada em livros cristãos, que realmente representam, né, essas moedas representam os nossos problemas, e o sol representaria Deus. Então até os menores problemas, quando a gente coloca os nossos olhos neles, quando a gente aproxima o nosso olhar deles, se parecem maiores à nossa vista, ao nosso ponto de vista, do que Deus. Qualquer problema que a gente decidir fixar os nossos olhos vai se tornar maior e pode encobrir a nossa fé em Deus. Mesmo que ele realmente não seja maior, claro que um problema não vai ser maior do que Deus. Mas só o fato da gente estar colocando os olhos naquilo vai aumentar, vai começar a aumentar de tamanho e na nossa visão aquilo vai parecer maior do que Deus, mesmo não sendo. Então, por que a gente está vendo aquele problema como sendo algo muito grande, a gente vai começar a realmente acreditar numa mentira. Acreditar na mentira de que, não, isso é muito grande, isso é muito difícil, isso é muito complicado. E achar que nem Deus, que realizou diversos milagres, conseguiria realizar mais um milagre. E é claro que ele consegue. Então, Laina, como é que eu faço para que eu não coloque os meus olhos em problemas para não aumentar? É simples, o inverso também funciona. O inverso também é verdade. Qualquer problema vai se tornar cada vez menor e insignificante se tivermos um olhar fixo em Deus. Então, se quando eu olho para o problema parece cada vez maior aos meus olhos, se eu olho para Deus, Deus vai ser cada vez maior aos meus olhos. E não só aos meus olhos, ele realmente é maior. Então, a gente vai começar a crer em algo que é verdade, que Deus é maior do que os nossos problemas, que Deus é maior do que nós e que Deus cuida da gente. Então, isso se relaciona muito com o primeiro ponto, porque a gente vai olhar, a gente vai crer e a gente vai manter fixo o nosso olhar em Deus, sabendo que Ele é maior do que os nossos problemas, que Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa enfrentar. O terceiro ponto desse vídeo é a distração tira o foco do olhar. A gente olha, a gente crê, a gente encara. Mas muitas vezes a gente se distrai. Muitas coisas tiram o nosso foco em Deus no dia a dia mesmo, desde problemas até nossas tarefas diárias, que nos fazem viver no automático e esquecer que a gente tem um Deus que nos ama e que nos sustenta a cada dia. João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões também trazem esse final como terem vida abundante. A vida abundante é uma vida com Deus, onde tudo é sobre Ele. Então, assim, nas nossas tarefas diárias, muitas vezes a gente vivendo a nossa vida no automático, indo pra escola, indo pra faculdade, indo pro trabalho, a gente acaba se esquecendo de que Deus está ali conosco e a gente tira os nossos olhos dele por alguns instantes do nosso dia para colocar os olhos em coisas mundanas, em coisas da nossa terra, em coisas que a gente precisa fazer. Eu preciso entregar um trabalho. Eu preciso fazer tal coisa. Eu tenho tal tarefa para fazer. Então, muitas vezes a gente tira o nosso foco, o nosso olhar de Deus e coloca o nosso olhar para as coisas mundanas, para as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia e coloca aquilo como algo grande, como algo prioritário. Claro que são coisas que a gente necessita fazer, mas às vezes a gente tira o nosso olhar do que é eterno e coloca o nosso olhar do que é do dia a dia. O problema não é a gente focar nas nossas tarefas diárias, mas é a gente colocar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa dependência nessas tarefas diárias. E esquecer que tudo que a gente faz é sobre Ele. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E também Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mantemos os nossos olhos fixos no Senhor quando lembramos que todas as nossas atividades diárias são para Ele e uma dádiva que Ele nos dá. Ele estará conosco em tudo, acompanhando cada passo. Então, quando a gente, em vez de tirar os nossos olhos de Deus e coloca nas nossas coisas, para as coisas que a gente tem que fazer, se a gente simplesmente continuar focado em Deus, mas fazer as coisas do nosso dia a dia, incluindo Ele em tudo e lembrando que é tudo sobre Ele, lembrando que Ele tá com você enquanto você tá no carro, que Ele tá com você enquanto você tá estudando, enquanto você tá trabalhando, que Ele tá ali com você a cada dia te sustentando e te ajudando, e lembrando que tudo que você faz, você tem que fazer como se fosse para Ele, entendeu? Como tá escrito lá em Coríntios. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente lembra que é tudo sobre Deus e fazer tudo para a glória de Deus, a gente já está incluindo Deus.
no nosso dia a dia. Então a gente não tira os olhos dele, mas sim inclui ele cada vez mais na nossa rotina, no nosso dia. Ao invés de nos distrair, coloca lá nossos olhos em outras coisas e acabar deixando Deus como uma última prioridade, que no final do dia a gente nem sempre realiza. E isso não só com o devocional, mas com tudo na nossa vida. Quando a gente começa a colocar os olhos na nossa situação mundana, a gente esquece de pensar no eterno. A gente esquece de pensar na nossa vida eterna com o Senhor, na nossa vida no céu. E a gente acaba pensando tanto nos nossos problemas terrenos, nas nossas coisas terrenas, que a gente esquece de focar em Deus, que é o único que realmente vai estar com a gente por toda a eternidade. Quarto ponto desse vídeo: firmando o olhar. Salmos 123, versículo 1 e 2. Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Esse versículo, esses dois versículos que estão lá em Salmos, eles comparam, o nosso olhar para o Senhor como o olhar de um servo ao seu senhor ou de uma serva à sua senhora. Esse salmista, ele se refere para esse olhar dessa forma porque o servo, quando ele olha para o seu mestre, ele olha esperando suas ordens e esperando fazer diligentemente o seu trabalho. Quando o servo ele olha para o seu senhor, é o seu senhor que vai dizer o que ele vai fazer, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer. É ele que vai guiá-lo, é ele que vai ajudá-lo, é o Senhor que vai dar um norte para o servo. Então, quando ele fala aqui que nós olhamos para o Senhor, que nós estamos atentos para o Senhor, da mesma forma que um servo está para o seu Senhor, ele quer dizer aqui que da mesma forma que o Senhor, o Mestre, dá ordens ao seu servo e guia o seu servo, o nosso Deus nos dá ordens e nos guia. O nosso Deus é o nosso norte. Então, da mesma forma como o Senhor é atento ao seu Mestre, nós somos atentos ao nosso Senhor. Quando olhamos para Deus, ele se torna a luz que nos guia, ele se torna o nosso norte, porque ele é o nosso Senhor. Então, ele é o nosso norte que vamos esperar nele, como um servo espera pelo seu Senhor, espera por suas ordens, espera pelas coisas que ele tem que fazer. Nós também esperaremos no Senhor e esperaremos pelas coisas que ele vai nos guiar a fazer. Então, nessa comparação aqui, nós somos os servos, o Senhor é o Senhor, e nós olhamos para ele com o objetivo de buscar um norte, porque ele nos dará o norte, ele nos dará a direção. Ele vai se tornar o nosso guia e a nossa luz, quando nós colocamos os nossos olhos dele e focamos nele. Salmo 119, versículo 125. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando a gente deixa que a palavra do Senhor, que as coisas que ele nos fala, que as coisas que estão na sua palavra, que é a forma que ele tem de nos guiar, quando a gente deixa que essa palavra ilumine os nossos passos e seja a luz que clareia o nosso caminho fica muito mais visível, o nosso caminho fica muito mais palpável. E agora a gente pode andar na certeza e na confiança de que a gente tem uma luz, que a gente tem um norte, que a gente tem um Senhor nos guiando, que não é o fim, que a gente pode continuar andando porque sempre vai ter uma luz clareando o nosso caminho. Assim, firmar o olhar em Deus significa segui-lo e deixar ser guiado por ele nos caminhos dele. Ou seja, além da gente seguir, eu quis priorizar aqui essa parte que fala sobre deixar ser guiado por ele. Além da gente seguir, a gente tem que permitir que o Senhor realmente leve a nossa vida. A gente tem que estar com o coração aberto para que o Espírito Santo nos leve e nos guie por caminhos melhores. Do que adianta a gente fazer coisas na nossa vida se não tiver a Deus? Sabe? Do que adianta a gente estar sem o Senhor? Não vale a pena viver uma vida se a gente não vive uma vida com o Senhor. E nada do que a gente faz vale a pena se a gente estiver sem o Senhor. Então, além de seguir, deixar ser guiado, deixar que o Espírito Santo te guie, deixar que o Espírito Santo te leve, deixar que o Espírito Santo seja o seu guia, o seu norte, sabe? Te levando por caminhos melhores e deixar que o Senhor te mude. Ponto 5 do vídeo de hoje, contemplando com o olhar. Salmo 34, versículo 5. Os que oram para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção.
E Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Quando a gente contempla, o que é o significado de contemplar? É fixar o olhar em alguém ou em alguma coisa, com encantamento, com admiração. Quando a gente contempla o Senhor, nós somos preenchidos por quem Ele é. Nós somos preenchidos com a sua glória e a gente reluz com gratidão e com amor a Ele. Nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus, porque o observamos e o admiramos e queremos nos tornar cada vez mais como Ele. Quando nós contemplamos, nós somos gratos pela grande misericórdia divina e nós reconhecemos quem Ele é: grande, Rei e Santo. Esse último ponto do vídeo, que fala sobre contemplar, que eu expliquei o que significa contemplar, eu queria que você realmente refletisse o quanto você está parando para simplesmente ficar aos pés de Jesus e contemplar. Sabe, o quanto que você contempla do mundo ao seu redor. A gente vive num mundo que é tão rápido, que é tão fluido, que é tão sem parar, que muitas vezes a gente não para pra contemplar, tipo, olhar para a natureza e ver ao Senhor, olhar para a sua vida e ver o cuidado do Senhor. E quanto mais a gente contempla, tem até uma música que é Se Hoje Me Tocas, que fala: abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. A gente tem que abrir os nossos olhos para realmente contemplar o Senhor, porque quanto mais a gente contempla, mais a gente se apaixona pelo Senhor, mais a gente quer se aproximar do Senhor e mais a gente se torna como Ele, porque a gente vê o quão é radiante, o quão é bom. Tem até também aquela música, Os que olham para ti, que fala: os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Então, quando a gente olha para o Senhor, a gente fica radiante, porque Ele é tão cheio de luz, Ele é tão cheio de graça, que quando a gente olha para Ele e a gente contempla a sua grandiosidade, a gente acaba sendo preenchido, a gente acaba sendo iluminado e muitas vezes a gente irradia, sabe? É muito incrível quando a gente vê uma pessoa que, quando tá cheia do Espírito Santo, a gente sente que ela tá com algo diferente, tá com uma luz diferente. E como é que a gente realmente tá adquirindo isso? Como é que a gente adquire? Não como algo pra nós, obviamente, somente pra nós, assim, pra nossa glória, porque não é pra nossa glória. Mas como é que isso ocorre? Quando a gente contempla o Senhor, quando a gente para e começa a contemplar as maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor faz, e as coisas que estão ao nosso redor, vendo que Deus está naquilo ali. Imagina um ser que é naturalmente bom, que naturalmente faz coisas boas. Deus é assim. Imagina um ser que é naturalmente misericordioso, que promete perdoar os nossos pecados todas as vezes e que diz que, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, como está escrito lá em Salmo 103, versículo 12. Sabe? Então, que nós possamos admirar o Senhor, possamos contemplar o Senhor. E eu oro para que o Senhor nos dê a sensibilidade e foco em um olhar fixo no Pai, sem distrações, até que nada mais importe, porque tudo é perda se nós não temos ao Senhor. Eu queria finalizar o vídeo de hoje com um trecho que está lá em Filipenses, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Espero que com o vídeo de hoje a sua fé esteja cada vez maior e que você foque cada vez mais em contemplar e olhar o Senhor. Que você tenha um olhar fixo no Senhor. Ele vem falado muito comigo em relação a isso, por meio de pessoas, por meio da natureza, por meio de pequenos detalhes que só Deus sabe fazer. E eu espero que Deus tenha me usado também para falar com você em relação a isso. Beijos, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!